Olá, meu nome é Eric e esse é o canal Entendendo Direito. E hoje eu estou com um professor que eu admiro muito, que está aqui ao meu lado, que é o professor Bernardo. Então, muito prazer ter você aqui conosco, professor. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Nada, eu que agradeço. E para quem não conhece o professor, vou fazer uma breve introdução do currículo dele, né? Então, o professor Bernardo ele é formado pela PUC, então pela mesma universidade onde eu estudo. Ele tem a especialização no direito empresarial e também no direito comercial, correto, professor? Me corrija se eu estiver errado. E também, além disso, o professor também tem a formação, o mestrado e o doutorado pela Universidade USP de São Paulo, então, que é considerada a melhor faculdade do Brasil, né? Então eu gostaria de saber, professor, sobre o que nós vamos conversar hoje, o que você tem para trazer para nós. Bom, nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre como é que o direito pode tratar o fenômeno da corrupção, que é uma preocupação aí de todos os brasileiros, especialmente aqueles que militam na área do direito, que têm essa preocupação de entender como as leis podem tratar disso. E a minha fala vai gravitar em torno de tentar entender um pouco quais são os instrumentos mais modernos que o direito tem tido para combater esses fenômenos de corrupção que, ultimamente, nós temos visto que ainda assolam a nossa nação. Então, eu quero explicar um pouco como funciona uma lei, que é conhecida como Lei Anticorrupção, uma lei que entrou em vigor já há algum tempo, mas agora ela está em bastante evidência por conta desses fatos todos que têm sido noticiados. Eu queria, então, um pouco me dirigir ao estudante de direito e ao profissional de direito de uma maneira em que ele possa compreender, enfim, qual que é a lógica dessa lei, o que ela traz de novidade, o que a gente tem enxergado e colocar um pouco também dos desafios futuros relativos a como essa lei pode ser aplicada pelos tribunais e vamos ver se a gente não cai naquela classificação muito brasileira das leis, que são as leis que pegam e as que não pegam, vamos torcer para que essa lei pegue, porque no fundo é uma ferramenta aí de tentar dissuadir essas práticas que são ainda comuns no Brasil. Você acredita que essa lei vem trazer uma esperança aí para o povo brasileiro? Então, na verdade, eu sou um pouco já, não se diferença de idade do nosso e da isso, mas eu sou um pouco cético com a capacidade que o direito tem de transformar a sociedade. Eu acho que, na verdade, sempre o direito é uma ferramenta que pode ser bem utilizada ou mal utilizada como qualquer outra ferramenta, mas esse mito que a gente tem, que as normas vão conseguir resolver os problemas do Brasil, isso simplesmente não se verifica. O Brasil não tem leis más ou piores que os outros países. O Brasil tem uma tradição cultural de um patrimonialismo que prejudica as relações, uma certa baixa compreensão das responsabilidades públicas e das responsabilidades dos homens públicos que nos conduzem a viver ainda num cenário de corrupção que a gente pode dizer endêmico, especialmente nas relações econômicas entre o Estado e os particulares interagem, e gostemos nós ou não, os Estados particulares sempre vão ter negócios a fazer em conjunto, quer dizer, a administração pública brasileira precisa contratar obras, serviços, merenda, publicidade institucional, as mais diversas coisas, e sempre vai ter uma zona de convergência entre interesses públicos e privados. O que nós precisamos é que essas relações se deem da maneira mais transparente possível, da maneira mais impessoal possível, e que, a partir delas, a gente tenha efetivo cumprimento dos objetivos do poder público, do interesse público em geral, e não a apropriação privada e pública desses interesses, seja em favor de grupos de empresa ou grupos políticos, enfim, que tem sido a experiência brasileira já desde há muito tempo. Quer dizer, nós não descobrimos a corrupção anteontem, mas fato é que o que me parece é que a sociedade brasileira tem sinalizado de uma maneira muito veemente, e o discurso institucional cada vez mais é esse, e que não quer se tolerar mais a corrupção. Né? Agora a gente precisa entender um pouco quais são as responsabilidades de todos os atores sociais envolvidos nisso e qual é a contribuição que o direito pode dar a isso. Né? A gente está num tempo em que talvez grande parte do noticiário, ou nunca se viu isso no Brasil, pelo menos não lembro ter visto, que grande parte do noticiário tem sido capturado basicamente por notícias que têm um contexto jurídico. As pessoas agora sabem quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecem o magistrado Sérgio Moro, falam em delação premiada, falam em acordos de colaboração, acordos de leniência, falam de uma série de temas que têm aí uma certa inter-relação com o direito, portanto,
tem um contorno jurídico, portanto o direito tem uma contribuição a dar para esse fenômeno, mas só para frisar algo no sentido que nós não precisamos, nós não podemos transferir a nossa responsabilidade como sociedade para o direito, achando que fazendo leis melhores o mundo vai mudar por ele mesmo. Na verdade, a sociedade brasileira é composta pela soma dos seus integrantes, enquanto nós não, culturalmente, nós aceitarmos essas práticas que conduzem à corrupção, infelizmente a gente vai continuar, para usar uma expressão coloquial, enxugando gelo. A gente nunca vai resolver o problema, porque no fundo a gente vai mudar um pouco quem são os corruptos, vai colocar alguns deles na cadeia, vai afastar algumas empresas do cenário de negócios públicos, mas ao fim e ao cabo o que nós teremos é a simples troca desses grupos de poder por outros grupos de poder. Na verdade, está na hora da gente atacar esse poder numa perspectiva mais radical, e isso é feito a partir de uma transformação da concepção da sociedade, não é algo que se resolva do dia para a noite. Bacana. E como que você acha que o direito pode nos ajudar? Quais são os novos instrumentos aí que o direito tem oferecido para nós? Bom, a questão da corrupção sempre foi tratada no direito brasileiro a partir de uma ideia de direito penal. Isso quer dizer que, na verdade, já desde o Código Penal, enfim, todo o discurso da ciência do direito penal trazia como um valor a ser protegido as relações administrativas. Quando você estuda direito penal, você vai ver que tem os crimes contra a administração, contra a fé pública, que são condutas descritas que lesam, em alguma medida, o interesse público. A gente imaginou, enfim, que essa lógica do direito penal fosse capaz de resolver os nossos problemas. Só que o direito penal, na verdade, ele sempre vai estar associado a uma ideia que é um princípio de culpabilidade. E os penalistas discutem muito isso até hoje, que é aquela ideia de que, na verdade, o elemento que vai ser o deflagrador da sanção penal é, em alguma medida, uma conduta culposa. Portanto, na verdade, uma ideia de que, ou por dolo, ou por culpa no sentido mais amplo, o agente produziu este resultado. E o processo penal é um processo que naturalmente, e isso tem que ser assim mesmo, ele está cercado de uma série de garantias institucionais que o acusado detém para restringir o poder de punir do Estado. Portanto, na verdade, o direito penal é um direito muito controlado, e é natural que assim seja, para que o Estado não abuse. Na verdade, Estados totalitários, todas as vezes que nós os vimos nas experiências históricas, eles rapidamente começam a abusar do direito penal para perseguir seus inimigos políticos e quebram essa ideia de que, no fundo, é um direito, como dizia o penalista antigo, que é o Nelson Hungria, ele é um soldado de reserva, é a última ratio da sociedade, portanto ele não pode ser vulgarizado, ele tem que ser utilizado só para proteger esses bens jurídicos que são os mais valorados por uma sociedade. E além disso, enfim, a ideia de que necessariamente você tem que ter um sistema de controle muito rígido para que não haja um exacerbamento da sanção penal. E, a partir de então, enfim, fica um questionamento sobre a própria eficácia do direito penal para controlar essas situações de corrupção. Porque, no fundo, na verdade, essa ideia de moralidade pública que serve de pano de fundo para estruturar o direito penal, quando ele tem a administração como um sujeito tutelado do direito penal, a gente começa a perceber que, na verdade, essa é uma ideia mais ampla do que é permitida a proteção pelo próprio direito penal. E, portanto, você vai ter novas formas de tutela jurídica que protegem a moralidade administrativa. E aí a gente começou a inserir no cenário brasileiro uma série de instrumentos jurídicos para também dar conta da moralidade. Primeiro, para falar um pouco do plano genérico da Constituição, a gente nunca pode perder de mira que a administração pública é uma figura que vai estar obrigatoriamente associada a um princípio de moralidade. O artigo 37 caput da Constituição, ele traz esse dado com muita significância, quer dizer, a administração pública se explica a partir do referencial constitucional brasileiro com uma ideia de moralidade e, portanto, na verdade, você vai ter que fazer um controle da moralidade da administração em diversas camadas. Uma das camadas é a própria camada interna da administração. Quando a gente estuda basicamente direito administrativo, a gente estuda um tema que é central no direito administrativo, que é a ideia de controle. A administração precisa se controlar.
E a primeira franja desse controle, o primeiro núcleo desse controle, é precisamente o controle que a própria administração faz sobre os seus atos. Portanto, todas as relações internas da administração pública, elas, em alguma medida, podem proteger a moralidade. Você terá problemas, por exemplo, se você for um servidor público e começar a agir de um modo descompassado de um padrão moral. Ou seja, vamos supor a seguinte hipótese: eu sou servidor público, vamos dizer você, enfim, eu sou servidor público e me afasto do padrão de probidade, eu começo a subtrair valores da repartição em que eu trabalho. Isso é um problema de direito penal, evidente. Eu tenho tipos penais que cuidam disso, mas também é um problema na relação administrativa que eu tenho com a administração. Então, portanto, na verdade, para deixar clara a ideia, eu começo com uma tutela que era do direito penal tradicional, mas eu começo a perceber que, por exemplo, no âmbito das relações internas da administração, eu tenho que fazer um controle da moralidade. Por outro lado, você tem uma série de relações da administração com entes privados. E aí você começa também a controlar estas manifestações e essas relações. E aí o direito brasileiro tem alguns marcos interessantes. O primeiro deles, já é uma legislação bastante antiga, é a ação popular. A ação popular foi prevista já constitucionalmente há bastante tempo, ela foi repetida na Constituição de 88, e é uma ação que basicamente serve para qualquer cidadão controlar a administração também naquilo que se refere à moralidade. Então, atos que sejam lesivos ao patrimônio público brasileiro, quaisquer que sejam, podem ser controlados pelo Poder Judiciário, desde que um cidadão promova uma ação com vistas a reparar esse dano e fazer cessar um estado de legalidade. Isso é uma coisa bem interessante em termos jurídicos, porque é, na verdade, uma daquelas sinalizações muito claras em que você tem o direito tratando o cidadão como um copartícipe da gestão da coisa pública. E, portanto, na verdade, tem o status de cidadania no Brasil, ou seja, a condição de cidadão brasileiro, que permite que você promova uma ação contra qualquer autoridade pública ou qualquer pessoa que se relacione com a administração que traga algum prejuízo para o patrimônio público. E patrimônio público é uma coisa muito ampla, não é simplesmente uma relação patrimonial no sentido pecuniário do termo. A proteção histórica dos bens culturais, a proteção ambiental, tudo isso foi sendo paulatinamente entendido como interesse público. Então essa é uma primeira lei que traz um dado muito central nessa ideia de controle da moralidade administrativa. Outra questão que é bastante interessante, e é muito interessante ver como a Constituição brasileira, inclusive, revalorou o papel do Ministério Público e trouxe responsabilidades para os agentes ministeriais, que são bastante grandes e muito associadas a esse controle da moralidade, porque o Ministério Público é um ente que, no fundo, representa institucionalmente a sociedade em diversas situações e é dotado de garantias que permitem que seus membros ajam com total independência, mas fato é que, em alguma medida, e isso é importante ser notado, esta atribuição de um papel especial ao Ministério Público trouxe também a possibilidade que ele possa utilizar várias ações que já estavam previstas, algumas no ordenamento jurídico brasileiro, mas isso reforçou, enfim, essa possibilidade. E aí, uma das coisas interessantes que a gente tem no cenário jurídico nacional é a ação civil pública, na medida em que você protege bens difusos. Na verdade, essa ação serve para proteger várias coisas, e a nota central dela são aquelas ações que protegem um direito, que não tem um titular direto. Na verdade, isso é uma coisa engraçada no direito. A gente sempre pensa na faculdade, enfim, a gente começa que todo direito tem um titular determinado. Então, eu, Bernardo, tenho direito sobre o meu carro, a minha casa, sobre os meus bens, enfim, mas eu tenho uma relação de imputação com um determinado sujeito. E aí a gente começa a perceber que a sociedade, hoje em dia, tem uma série de direitos que não tem nenhum titular determinado. Quem que é o titular, sei lá, meio ambiente equilibrado? Ou quem é titular de um mercado concorrencialmente bem ajustado? Esses bens não têm um titular. E aí a gente trabalha um pouco a ideia de que o Ministério Público representa de modo adequado a sociedade nessas relações, inclusive para fins de controle de condutas que possam ser lesivas a interesses públicos por conta de violações de moralidade. E aí a gente tem um passo além. No direito brasileiro, em 1992, foi criada uma lei de improbidade administrativa. E aí a gente começou a trazer um sistema de referência
muito interessante e muito orientado à ideia de que os agentes públicos e todos aqueles que se relacionam com a administração pública, eles têm certos padrões de moralidade que eles devem necessariamente observar. E, portanto, esses padrões são padrões que devem ser prestigiados, e toda vez que você tiver uma ofensa a esses bens jurídicos que são protegidos nessa lei, você tem a possibilidade de responsabilizar os agentes que são responsáveis, inclusive no plano dos seus direitos políticos. É uma lei que caça direitos políticos, caça a possibilidade dos corruptos serem eleitos, obriga a reparação patrimonial derivada desses atos de improbidade. É uma lei super séria que tem esse núcleo de proteção à ideia de probidade administrativa, exatamente nessa perspectiva que basicamente eu coloquei para você, que esta ideia de moralidade administrativa ela se faz presente em todas as relações da administração pública, sejam elas praticadas no regime de direito administrativo em sentido estrito, sejam elas mais utilizadas no regime mais privado, como das empresas estatais, mas onde eu tenho o Estado brasileiro em qualquer uma das suas facetas, seja o legislativo, seja o judiciário, seja o próprio executivo, porque a função administrativa vai existir em alguma medida em qualquer um deles, eu tenho o dever, eu tenho a necessidade de garantir certos padrões de probidade. E, portanto, na verdade, eu vou ter uma lei que controla estes desvios, e ela é interessante, enfim, porque ela não protege simplesmente o dano causado, a simples ofensa a princípios, ou simples enriquecimento do agente público sem o justo título nesse caso, vai deflagrar a incidência dessa lei. Mas ainda assim, todas essas leis que eu narrei para você, elas têm uma lógica de direito que ainda trazem a necessidade de comprovação de culpa, a necessidade de você ter uma vontade orientada à produção de um resultado. Por exemplo, essa lei de improbidade que eu estava narrando para você, se a gente vai ver a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dela, o Superior Tribunal de Justiça é muito incisivo em indicar que tem que ter um dolo do agente, ou quando menos, em algumas hipóteses, uma culpa grave do agente, para que ela possa incidir, porque é uma lei muito séria. Então, na verdade, o que a gente tem sempre no fundo, o sistema de controle da corrupção ele sempre ficou muito focado naquele agente que age, naquela pessoa que produz o resultado. A gente sempre pensou assim, vamos pegar os corruptos, vamos achar que dentro dessa sociedade é aquele cara que age de maneira desviada no padrão ético e ele vai ser apenado pessoalmente. E aí a gente vai ter todos os ônus argumentativos de um direito sancionatório tradicional de individualizar essa conduta, entender qual foi a motivação subjetiva, porque às vezes pode ser causado um dano sem que haja propriamente um ato de corrupção. Às vezes o administrador foi simplesmente nada. A gente precisa de um elemento extra nisso. Mas o fato é que a sociedade brasileira começou a demandar tutelas mais efetivas. E aí a gente está mudando um pouco isso, e essa lei que eu comentei contigo, lei anticorrupção, ela vai um pouco num espírito mais moderno. E qual é o grande problema da efetividade dessas normas antigas, como todas essas que você citou? Qual é o problema da aplicação dessas normas? Quando a gente fala em efetividade das normas, a gente tem dois problemas distintos. Quer dizer, a gente sempre pode questionar a eficácia que nós temos de aplicar as leis que nós produzimos. Isso quer dizer que, na verdade, muitas vezes a dificuldade que você tem materialmente para aplicar essas leis é grande. Aí vou dar alguns exemplos para você. Não adianta você prever normas que apenam as pessoas se você não tiver uma estrutura que investigue isso de maneira adequada. Não adianta que a gente tenha uma série de previsões se a gente não tem o aparato necessário para aplicar essas normas. A gente sempre tende a olhar para o judiciário e dizer assim, não, o judiciário é leniente, os crimes prescrevem, está tudo errado. Na verdade, muitas vezes a gente não entende que, assim como costuma acontecer com diversos outros setores no Brasil, como a educação, a saúde, o judiciário, os aparatos públicos, o Ministério Público, muitas vezes vivem em situações de dificuldade material. Portanto, na verdade, muitas vezes tem pessoas que têm o maior espírito de servir a coletividade, mas simplesmente não têm essa capacidade. Por outro lado, a gente tem muitos processos no Brasil. Você não pode exigir, vamos pegar o cenário de uma cidade do interior. Numa cidade do interior, do estado, de qualquer estado brasileiro, você
costuma não ter especialização de vara. Então você tem um juiz na cidade, só um, que julga desde divórcio, crimes comuns, questões de direito falimentar, questões de direito do consumidor e ações de improbidade. Então, dentro dos diversos afazeres daquela pessoa, ela tem essa coisa. Quer dizer, é muito difícil que alguém consiga dar a atenção para essas ações. O que a gente enxerga, me parece, por exemplo, só para pegar um referencial aí da nossa experiência atual, quando a gente olha para a Operação Lava Jato e diz, ela está cumprindo algum objetivo, a gente pode criticar do ponto de vista jurídico, cada um tem uma opinião sobre o tema, não estou aqui para dar a minha opinião pessoal, enfim, mas o fato é que uma das razões que permitiu que isso esteja acontecendo é a especialização funcional dessas varas. Esses juízes e esses agentes do Ministério Público, eles têm experiência nessa matéria, eles estão dedicados a isso e têm os recursos materiais para tanto. Se não tivesse gente, se não tivesse estrutura necessária, a gente muito dificilmente teria visto esse resultado, porque isso seria uma coisa completamente, quase como se operar no lar. O fato é que existe toda uma estrutura no nível da Polícia Federal, do Ministério Público e do Poder Judiciário, alinhada com um grande conhecimento humano, uma grande disponibilidade de meios técnicos para analisar todo esse material. Se você não tiver isso, isso não vai acontecer. Então esse é o primeiro problema de efetividade. Outra coisa que a gente pode falar como sendo um problema de efetividade, talvez não seja nenhum problema de efetividade. O que eu diria assim, essas leis elas cumprem os objetivos que estão postos para elas. É importante que nós apelemos do ponto de vista penal as pessoas que ajam de maneira irregular, certamente é. É importante que nós tenhamos instrumentos jurídicos para evitar isso, certamente que é. Mas o que eu queria, na verdade, era colocar para você que, no fundo, na verdade, não só essas relações pessoais devem ser objeto de atenção, porque aí vem uma coisa que é muito interessante no direito, como hoje ele se encontra na sociedade. A gente tem muitos atores sociais que se interpõem entre o indivíduo e a ação que está sendo desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? No fundo, na verdade, hoje em dia a maior parte das pessoas agem empresarialmente. E aí, no fundo, você tem que ter uma série de questionamentos que, inclusive, são muito agudos ainda no âmbito do direito penal, sobre como é que a gente vai tratar desta questão das pessoas jurídicas que se envolvem nisso. O direito penal, na verdade, sempre trabalha com aquela lógica tradicional de dizer, olha, os indivíduos é que cometem os delitos, as empresas não cometem delitos. Isso é uma obviedade. Uma empresa não tem braço, não tem perna, não tem coração, não tem cabeça para querer algo e delinquir por ela mesma. A empresa sempre é, na verdade, a extensão de vontades humanas que estão ali representadas. E, portanto, na verdade, se eu digo assim, isso aqui é a empresa que nós dois somos sócios. No fundo, o que essa empresa vai fazer é aquilo que a gente determinar normativamente que ela faça. Tem todas as questões de direito societário para te explicar como isso funciona, desde sociedades muito simples até sociedades muito complexas, como são as sociedades anônimas. Mas o fato é que esta complexificação das relações humanas, ela precisa ser acompanhada pelo direito. E aí uma das coisas difíceis dessas leis trabalharem é exatamente a ideia assim, ok, mas e este agente aglutinador de vontades humanas que é a empresa? Como é que a gente vai trabalhar com ele? Eu não vou me aventurar pelo campo do direito penal. O direito penal é uma matéria extremamente técnica, os penalistas precisam ser ouvidos sobre o tema. Na verdade, eu vou fazer um discurso assim, sobre uma ponta disso que parte um pouco para essa área mais da minha atenção, que é o direito administrativo, que é a chamada lei anticorrupção. Eu estava dizendo para vocês, enfim, que o sistema normativo tradicional ele é fundado na ideia do indivíduo. Mas agora a gente já evoluiu. Essa lei anticorrupção ela foca em duas grandes novidades, talvez, para o sistema de sanção de moralidade. Basicamente, essa lei nova ela vai ter duas grandes inovações. A primeira delas é responsabilizar diretamente a pessoa jurídica. Você vai dizer assim, mas não dá para responsabilizar a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, na verdade, ela não vai cumprir uma pena, ela não vai sofrer, ela não vai ser o objeto do desvalor daquela conduta. Toda vez que a gente sanciona alguém, isso também é o direito sancionatório, do qual o direito penal, o exemplo mais pronto e acabado, nos traz. Por que você pune as pessoas? Isso é uma questão juridicamente sempre relevante. Por que você pune? Você pune primeiro para a ideia de que um mal precisa ser retribuído, isso é uma ideia tradicionalmente associada a qualquer penalidade.
você devolve o mal que aquela pessoa causou para ela, uma visão um tanto quanto primitiva da pena, associada a uma certa nota quase de vingança pública em substituição da vingança privada. Mas se você for pensar bem, a gente pune por duas coisas. Para quê? E aí a gente vai falar de uma prevenção geral associada a esse ponto, para que aquela sanção seja capaz de dissuadir outras pessoas que eventualmente resolvessem adotar aquela conduta, enfim, a gente pune para que outras pessoas não façam uma ação que é considerada delituosa ou irregular perante o direito. E aí todos os autores vão dizer, olha, o que é importante é a certeza da aplicação da pena, ela precisa ser clara, não adianta você prever penas hediondas meramente para dizer que está prevendo coisas muito duras. Funciona muito mais você punir sempre do que punir randomicamente com intensidade grande algum fato, isso até é uma certa esquizofrenia. E por outro lado, na verdade, você tem que trazer um dado de uma prevenção especial, né, de mostrar para aquela pessoa que ela lesou um valor que ela não deve reparar. Então tem que ter uma certa nota de fazer as pessoas voluntariamente aderirem a padrões jurídicos que são reputados adequados. E nessa perspectiva é evidente que a penalidade não se dá para você angustiar a existência de uma pessoa jurídica. Isso seria algo completamente sem sentido. Mas essa penalidade serve exatamente para você reforçar a percepção de que a efetividade da sanção vai atuar exatamente nas formas jurídicas que você tem para organizar a tua atuação empresarial. E aí, bom, para usar um ditado bem brasileiro, para fazer simples uma ideia que poderia ser apresentada de uma maneira mais sofisticada, você vai atacar na parte que mais dói, que é o bolso. Então, você vai utilizar isso exatamente para que as pessoas orientem as suas dinâmicas em relação às empresas em que elas atuam e orbitam, exatamente nessa perspectiva de que a gente vai, independentemente da atuação subjetiva de cada um dos agentes, que vai precisar ser avaliada pontualmente sobre um sistema de garantias individual que é inerente à nossa Constituição, e tem que ser assim mesmo, volto a frisar, isso aqui não é um discurso pela flexibilização de garantias, mas sim a demonstração que se faz necessário, você tem diferentes núcleos de controle para gerar um resultado socialmente adequado. Mas o fato é que você vai utilizar essa sinalização normativa para que as pessoas utilizem as formas jurídicas que estão disponíveis na sociedade, a empresa talvez seja mais evidente delas, que elas utilizem esse instrumento jurídico de uma maneira adequada. É quase um pouco, a ideia de função social. A ideia de função social é uma ideia antiga do direito, vem lá desde a Constituição de Weimar, já antes disso a doutrina eclesiástica já trazia essa sinalização, quer dizer, um pouco, na verdade, todo mundo que é titular do direito, que pode exercer uma posição jurídica na sociedade, não pode o fazer olhando exclusivamente para a sua relação com aquele direito. Às vezes esse direito tem, vamos chamar assim, para usar uma nomenclatura econômica, uma externalidade sobre toda a sociedade. Fala de função social da propriedade. Eu sou o senhor da coisa, como se dizia em direito antigamente, o dono da coisa, e eu faço com ela o que eu quiser. Eu aprendi direito de propriedade, dizendo que a propriedade tem direito de abusar da coisa. Então, portanto, ele pode fazer o que ele quiser mesmo. Pode, inclusive, dar uma utilização completamente caprichosa àquilo. E aí, na verdade, a gente vai entendendo que essa relação, na verdade, ela vai sendo uma relação cada vez mais parametrizada por interesses externos que condicionam isso. Por que eu estou trazendo essa ideia de função social? Porque, na verdade, eu sou empresário e eu estou obrigado a usar o meu poder de controle dessa sociedade, minha capacidade de direcionar a atuação concreta da sociedade em termos socialmente adequados. Então, a primeira grande novidade dessa lei de corrupção é: vamos focar na empresa, vamos focar na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, na verdade, é o elemento que parametriza essa atuação. Por outro lado, no segundo momento, é quebrar um pouco a ideia da prova da culpa. Por quê? Porque, se do ponto de vista da atuação subjetiva, eu preciso de um princípio de culpabilidade, eu preciso dizer, olha, o Eric, em alguma medida, ele adentrou um padrão de atuação que o conduzia a compreender que ali tinha uma lesão ao bem jurídico penal,
seja isso subjetivamente, como era antigamente, ou seja, uma teoria de culpabilidade mais objetivada, enfim, uma perspectiva mais moderna de direito penal, mas o fato é que eu não posso prescindir disso, porque a simples produção do resultado, por exemplo, nos levaria a apenar as pessoas que não têm a real consequência dos seus atos. As crianças poderiam ser imputadas penalmente, porque, no fundo, elas produziram um resultado. Não é simplesmente produzir o resultado que vai interessar para o direito penal, sempre esse princípio de culpabilidade, que tem, em alguma medida, imagino eu, lastro constitucional, vai estar presente. E para os outros sistemas de responsabilidade administrativa, eles são herdeiros dessa tradição, que é uma tradição liberal, e ela tem que ser prestigiada, de que os indivíduos eles não podem ser apenados independente da sua culpa. Mas, quando eu trago isso para uma relação institucionalizada, coloco a empresa como um elemento central nesse jogo, no fundo o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente essa circunstância, essa necessidade de talvez avaliar esta questão por um padrão objetivo de responsabilidade. Só para lembrar, enfim, muito rapidamente, quando é que eu tenho uma responsabilidade objetiva? Quando, na verdade, eu tenho a imputação da sanção a partir do resultado, do evento danoso, de um nexo que associa aquele resultado danoso à minha atuação. Você vai ter que ter alguma atuação, essa atuação é valorada juridicamente, você vai ter a produção de um resultado danoso e essas coisas se conectam numa relação de causalidade. Não é qualquer ato de corrupção que pode ser imputado a qualquer um. Você vai ter que prestigiar isso, mas eu vou abdicar daquela ideia de fazer uma pesquisa efetiva sobre qual foi a culpa dos agentes. Qual foi efetivamente o móvel que conduziu aquele agente a produzir aquilo. Se ele realmente tinha ciência do que ele estava fazendo, se enfim, ele tinha consciência da ilicitude, se ele poderia... Não, aqui a gente está dizendo, olha, se essas empresas forem utilizadas de modo a produzirem resultados, que são resultados que ofendem a ideia de proteção, que é destinada às relações públicas, e, portanto, se essas empresas são, em alguma medida, algum veículo de produção de atos de corrupção, essas empresas objetivamente responderão por isso. Vai caber aí você provar que não houve conduta, que não houve dano, que não há nexo entre essas coisas. A gente não vai ter que fazer uma pesquisa que juridicamente ela é importante do ponto de vista da responsabilidade subjetiva, mas ela não cabe onde a responsabilidade é de uma empresa. A gente vai abdicar dessa busca de um estado anímico, um modelo de conduta avaliado numa perspectiva causalística. A gente vai deixar isso lá e dizer, não, responde objetivamente, exatamente para que as pessoas, quando exerçam a sua relação em função da titularidade que elas têm dos meios de produção, que elas o façam a partir de parâmetros de responsabilidade. Então, a lei tem essa mudança de filosofia, essa ideia de que a gente vai buscar responsabilizar a empresa e sair um pouco da discussão do direito penal, se a empresa pode ser imputada penalmente, há autores que dizem que sim, há autores que dizem que não, e a gente vai trazer um elemento de objetivação dessa responsabilidade, tudo isso pautado na ideia de que a empresa nada mais é do que uma caixa de ressonância da ação humana e ela necessariamente tem o dever de atuar perante a sociedade a partir de padrões de responsabilidade que sejam adequados. E aí, claro, isso não elide as outras formas de controle da moralidade. Por exemplo, determinado servidor público ele pode ser imputado em vários nichos e deflagrar, junto com os agentes privados, essa responsabilização pela lei anticorrupção. É que é importante perceber que esses sistemas de controle, na verdade, eles vão se somando exatamente para tentar gerar o melhor resultado possível, ainda que às vezes a gente veja um certo curto-circuito entre a esfera penal, a esfera administrativa, mas são problemas mais circunscritos. Vou ter que cortar isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Queria perguntar basicamente sobre essa alteração no modo de ver, né? Então, assim, como que funciona isso na prática? Então, objetivamente mesmo, já é, tipo assim, se a empresa caiu no que está tipificado ali, ela já é objetivamente, já... Se ela produzir alguns resultados, adotar uma daquelas condutas que estão descritas na norma que a
chamada lei anticorrupção, ela deverá ser imputada por isso. Claro que você tem uma série de discussões que são possíveis de serem feitas. Quer dizer, houve dano, se houve uma lesão suficientemente relevante para deflagrar a incidência daquelas sanções, uma ideia de proporcionalidade, de proteção do meio jurídico, a gente vai ter aí uma série de possibilidades de discussão, mas em regra a responsabilidade é pensada para ser objetiva. E o detalhe aqui, na verdade, é que se você consultar as normas ou as condutas que dão ensejo à aplicação dessa norma, elas são bem amplas. Assim. Se a gente trabalha com a ideia do direito penal, daquela tipicidade estrita, em que a lei tem que descrever todos os elementos necessários para a configuração do crime, aqui, na verdade, a gente usa muitos verbos, termos jurídicos abertos, o que, na verdade, mostra uma certa permeabilidade disso. E exatamente, na verdade, uma das questões em que o direito penal um pouco tem esse sistema de tipicidade cerrada, mas esse sistema de responsabilização que já não é penal no sentido estrito, e já pode trabalhar com esses tipos mais alargados. Aliás, na verdade, se você pegar os próprios tipos penais, eles foram sendo alargados exatamente porque, na verdade, a complexidade do mundo é de tal ordem que muitas vezes você pega aqueles tipos penais que tem, sei lá, 20 verbos que perfazem a tipicidade. Do tráfico, portar, distribuir, cultivar, enfim, exatamente porque, na verdade, você tem um mundo cada vez mais complexo e o direito tenta reagir a isso. Aqui, na verdade, a gente já percebe um pouco uma certa atenuação disso. Outro elemento que é importante destacar no fundo, as outras ações todas, elas dependem do crivo do Poder Judiciário, são ações judiciais. A tutela anticorrupção ela é feita pela própria administração pública. Isso muda bastante, em termos de celeridade, de efetividade, de capacidade de gerar uma resposta mais efetiva. A gente tem entendido que a administração é quem deve dar esse primeiro combate, por assim dizer, sempre ressalvando que duas coisas são importantes de serem ditas. A primeira delas, no direito brasileiro, os atos da administração sempre podem ser revisitados pelo Poder Judiciário, especialmente aqui que você está aplicando uma sanção, portanto você tem um juízo de aplicação de uma lei a fatos, portanto, na verdade, isso é algo que o juiz pode controlar numa decisão, uma escolha administrativa, algo que a gente chama de discricionariedade em termos técnicos. E, por outro lado, mas mesmo dentro da esfera administrativa, a garantia do devido processo legal tem que ser respeitada. O devido processo legal na Constituição contraditória e na defesa não é uma exclusividade dos processos judiciais. Os processos administrativos também têm essa tutela. Portanto, todo o direito de defesa na esfera administrativa vai ter que ser otorgado. O que a gente tem, na verdade, nessa lei, como ela é relativamente nova, e ela ainda está sendo objeto de testes, por assim dizer, pelos fatos, a gente não sabe muito bem como ela vai ser aplicada. O que a gente tem visto, na verdade, se você pegar essa questão de Operação Lava Jato, que é o que está na crista da onda, até o que levou a definir esse tema para esse seminário, você ainda não tem uma resposta muito clara de como é que essa lei vai ser aplicada. Porque você tem no âmbito federal, a Controladoria Geral da União, tentando celebrar alguns acordos de leniência nesse caso. E aí tem duas coisas que são interessantes nessa lei, que são importantes de destacar, e que trazem um pouco essa nota de sofisticação em relação à tutela jurídica com a qual a gente está habituado na escola de direito. A primeira delas é essa ideia de acordos de leniência. Em alguma medida que a gente tem reconhecido é que muitas vezes as discussões podem ser abreviadas se você permitir aos infratores que eles mesmos comuniquem a sua infração, ou que eles denunciem situações de ilegalidade na qual eles estão envolvidos. Isso foi muito utilizado em direito concorrencial, a existência de cartéis, ou seja, no processo administrativo de defesa da concorrência a gente havia isso. É um pouco a lógica da colaboração premiada no âmbito do processo penal, ou seja, quer dizer, você vai ter benefícios caso você colabore com as investigações, e isso vai ser mediado aí pelas autoridades que intervêm nesse processo, e aqui a gente tem um pouco essa possibilidade de haver acordos de leniência, algo que, se você me perguntar hoje objetivamente, tem algum cenário claro? Não tem. Por quê? Houve uma medida provisória que tentou disciplinar o tema, essa medida provisória perdeu seus efeitos, enfim, a gente está num âmbito assim, muita gente não sabe como é que isso vai ser conduzido, mas tem essa previsão na norma de acordo de leniência. Um outro instrumento que é fundamental aqui
é a ideia de compliance. E esse compliance também me parece uma coisa bem diferente daquilo que a gente está habituado no direito e pega um pouco esse gancho da função social. O que é o compliance? Compliance, na verdade, é o dever dos agentes empresariais terem padrões de atuação que garantam a proteção de certos meios jurídicos, notadamente esses que evitam a corrupção. A gente começou a ver isso, já existia o compliance no mundo privado, por exemplo, um banco dizendo, olha, o que você pode fazer, como é que você deve agir, como que você tem que se relacionar com as autoridades públicas, enfim, tem uma série, inclusive, de referenciais de direito internacional que fomentam a utilização do compliance, inclusive o direito brasileiro foi se abeberar disso, mas a ideia, grosso modo falando, é tenha padrões internos de governança da tua empresa que evitem esses resultados. Tem ouvidorias, tem manual de condutas, tem uma série de normas que digam para os teus colaboradores, todos eles, pense uma empresa grande, uma construtora como é, uma construtora que constrói no mundo inteiro. O nível de pessoas que estão decidindo temas diuturnamente, você tem um engenheiro na obra, você tem um cara no escritório, você tem uma diretoria executiva, você tem secretário, você tem um monte de gente agindo. E as pessoas, quais são os padrões que eu tenho que ter? Como é que eu me relaciono com isso? Então essa ideia de compliance é, traga um sistema de controle rígido, regulamente isso, controle isso, traga essa nota de adequação do funcionamento das suas estruturas internas para que você tenha não a garantia, porque o ser humano é falível por definição, mas que você tenha usado todos os meios necessários para que os teus funcionários ajam corretamente. Uma estrutura boa de compliance, você trabalha para mim, eu digo, vá lá, Eric, dê uma propina para aquele servidor público. Você vai reportar isso dentro da estrutura da companhia e eu vou ser punido por ter te pedido uma coisa legal. Então, referente ao compliance, só para finalizar, assim, você acha que é um instituto que vem para regulacionar realmente a maneira como a gente está acostumado a ver as organizações? Eu acho que ele pode ser uma ferramenta de transformação, assim, só para assim, aí não é um jurista falando, um cidadão esperançoso falando, uma dose de otimismo que a gente tem que ter na vida. Compliance, na verdade, ele pode ser um instrumento virtuoso para evitar que as empresas carreguem esses maus hábitos para sempre. Em alguma medida, há de se permitir que essas empresas elas saiam do ambiente de legalidade e mudem essas práticas que são atávicas no ambiente público, do negócio público brasileiro, e comecem a reagir a isso se negando a participar disso. Me parece assim, se algo de bom a gente pode tentar extrair do futuro, todos os eventos que a gente tem vivenciado ainda, na verdade, fazer juízos de valor enquanto os fatos estão acontecendo é sempre muito, muito arriscado, só até que me parece que se a gente tiver a segurança de que haverá uma resposta efetiva do Estado para esses atos de corrupção e que as pessoas que antes, ou aquelas pessoas que estariam dispostas a se envolver neles, começarem a perceber que não tem muito como retroalimentar esse sistema, essas pessoas começarem a dizer não vou dar propina, não vou pedir propina, enfim, quem pedir vai ser denunciado, essa pessoa vai responder por isso. Enfim, se a gente conseguir gerar um ambiente de efetividade nisso, pode ser que a gente comece a mudar essa relação, que é uma relação perniciosa. O direito pode, no fundo, contribuir com essa ideia de controle de corrupção, é dar respostas, não precisamos qualificar de duras ou leves, as respostas adequadas para esse procedimento. A partir do momento em que você é um agente público, me pede propina, eu falo assim, olha, eu não posso dar propina porque minha política é corporativa, me proíbe de fazer isso. Essa política corporativa é uma política verdadeira, não é uma coisa para inglês ver, por assim dizer. E se eu te denunciar, você de fato vai responder, vai ser afastado do poder político que você está utilizando, ou eu venho te corromper, você me denuncia e eu vou ter grandes penalidades disso, vou ter meu faturamento, multas sobre meu faturamento, uma série de instrumentos que existem. A partir desse momento, talvez a gente consiga mudar um pouco as coisas. O fato é que, eu volto a insistir com algo que eu já disse, não dá para pensar que o direito vai mudar o mundo. O que muda o mundo são as pessoas e, portanto, na verdade, esses nomes precisam ser aquela questão da efetividade. O mais importante é isso que a gente precisa tentar perceber. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, então, pela participação do professor. Realmente muito bom ouvir você falar e espero que o pessoal goste. Esse é
a aula aí do professor Bernardo. Muito obrigado. Muito obrigado.